Hoje, em Rompendo o Silêncio, vamos falar sobre os primeiros socorros, um assunto que pode salvar vidas. Já vamos começar. E aqui estamos para dar continuidade à segunda parte desse assunto, desse tema, os primeiros socorros, que é um tema muito importante, necessário aí para o nosso dia a dia, tanto da criança como do adulto. É muito importante a gente saber o que fazer aí quando surgir uma emergência. Então vamos para a segunda parte do episódio. Todos concordamos que os primeiros socorros são essenciais. Portanto, pegue lápis e papel para anotar estes números para você ligar em caso de emergência. No Brasil, você pode ligar para 193, o Corpo de Bombeiros, 190, Polícia Militar, 191, Polícia Rodoviária Federal, 198, Polícia Rodoviária Estadual, 199, Defesa Civil, 192, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ou mais conhecido como SAMU. Já no Canadá, em caso de emergência, o número mais usado é o 911. Outros números de emergência existem, mas eles variam de acordo com cada província. Já estamos de volta para dar continuidade ao assunto de primeiros socorros com a segunda parte do programa e o Tiago continua com a gente, o Tiago, que ele é bombeiro militar, acadêmico de enfermagem, instrutor de primeiros socorros. Pronto para continuar, Tiago, o assunto? Vamos lá. Vamos ajudar o conhecimento. Sim, e agora eu queria que você falasse pra gente sobre o engasgo, né? Como ajudar uma pessoa ou uma criança que esteja se engasgando ou até mesmo a si mesmo, né? Porque pode acontecer a pessoa estar só em casa. Sim. E ela sabendo como agir, ela pode se ajudar. Um detalhe importante quando falamos de engasgo, né, é que ela é a primeira causa de mortalidade em crianças, em bebês no caso, né, abaixo de 1 ano. Aproximadamente, né, 800 crianças morrem por ano devido ao engasgo. Dessas 800, 600 está no público abaixo de 1 ano. E geralmente o que ocasiona o engasgo num bebê, por exemplo, é o leite, é a água, é a papinha, ou seja, são objetos líquidos que ocasionam esse engasgo. Infelizmente, grande parte das pessoas não sabem o que fazer numa situação como essa. E o que podemos fazer para fazer um desengasgo num bebê, num adulto, numa criança? Num bebê, se ela estiver tossindo, chorando, podemos posicionar ela lateralmente. Vou até mostrar aqui Podemos posicionar ela aqui, ó, lateralmente. Eu venho aqui com minha mão aqui, ó, entre as pernas do bebê, posiciono ele lateralmente, com a mão aqui na cabeça, e aqui eu vou observar se ele consegue expelir, porque a própria ação da gravidade, junto com a tosse dele, vai fazer com que haja essa expulsão desse objeto líquido, dessa papinha, dessa água. E a partir desse momento, se eu observo que a pele dele está ficando arroxeado, né, essa tosse dele já está ineficiente, eu posso fazer o que a gente observa muito, né, nos vídeos, que é aqueles golpes dorsais, onde eu vou apoiar o bebê aqui no antebraço, e aqui vou fazer 5 golpes entre esses ossinhos aqui das costas do bebê. Aqui você vai fazer 5 golpes, né? Feito isso, não conseguiu expelir esse objeto, eu posso segurar aqui na cabeça, fazer esse sanduíche aqui, ó, né? Fazer esse sanduíche aqui com os 2 braços, e aqui eu trago para outro braço, e aqui eu vou fazer o quê? Vou fazer com 2 dedos aqui, eu venho entre os mamilos do bebê e faço 5 compressões torácicas. E aqui eu observo se o leite, se esse é o objeto que causou esse engasgo, eu posso limpar. Posso pegar um pano limpo,
né? Caso eu não consiga desobstruir, eu posso vir aqui novamente com 2 dedos aqui, ó, passo esse dedo em C, eu venho aqui na mandíbula aqui dele, ó, no queixinho, e novamente faço mais 5 golpes dorsais. E como é que eu sei que esse bebê ele conseguiu desengasgar? A partir do momento que eu observo que ele apresenta um choro, esse choro já é um indicativo que essas vias aéreas elas foram liberadas. E a partir desse momento esse bebê ele já consegue respirar normalmente, né? Isso no caso de um engasgo de um bebê, seja um engasgo parcial, um engasgo total. O que vem a ser o engasgo parcial e o engasgo total? No engasgo parcial, geralmente a pessoa ela consegue tossir, ela consegue falar, ela consegue respirar com uma certa dificuldade, porque aquele objeto está causando essa obstrução, mas ela consegue respirar. E nesse momento em que essa pessoa está tossindo, é o que a gente chama de obstrução parcial, a própria tosse está fazendo com que esse objeto ele seja expelido. É o melhor mecanismo de defesa para desobstruir esse objeto que está engasgado, é a tosse. E quando essa pessoa ela está tossindo, você não precisa fazer golpes dorsais, não precisa fazer nenhuma manobra. Você deve sim estimular a tosse dessa pessoa. Tussa com mais força, tussa com mais força. Você tem que estimular essa pessoa a tossir. Mas a partir do momento em que essa tosse está ineficaz, você observa que essa tosse já é uma tosse fraca, já está apresentando um chiado, um ruído, você já pode considerar que ela está no engasgo total. E aí sim, nesse momento, devemos fazer algumas manobras para desobstruir essa chamada via aérea, para fazer com que essa pessoa respire. Estou aqui com outro manequim também, né? Nesse tipo de situação, e a depender da vítima, né? Por que a depender da vítima? Se for uma vítima gestante, se for uma vítima obesa, a conduta já muda. Geralmente o que a gente observa é o quê? A pessoa está aqui atrás da pessoa e fazer essa manobra, né, onde eu localizo a cicatriz umbilical, né? E, porém, gostaria de alertar o seguinte: hoje em dia, o protocolo de primeiros socorros para esse tipo de engasgo, ele traz 3 manobras. Das 3 manobras que são golpes dorsais, compressões abdominais e compressões torácicas. Dessas 3, eu vou alternar 2. No caso, dessas 3, eu vou começar com golpes dorsais. Minha mão, ela vem aqui por baixo, no braço da pessoa. Eu apoio aqui no ombro e faço 5 golpes nas costas dessa pessoa. Eu tenho que observar justamente a escápula, esses 2 ossos aqui das costas, e no meio dele é onde eu vou fazer os golpes para estimular, vou fazer essa tosse, né? Fazer com que essa pessoa consiga expelir esse objeto. Caso não, aí eu vou fazer aquela alternância, localizando o umbigo da pessoa. Localizando o umbigo da pessoa, eu fecho minha mão um pouco acima do umbigo, a minha outra mão vem sobre a primeira, e aqui eu vou fazer 5 golpes, 5 compressões abdominais, para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima, 5 vezes. E vou ficar alternando até conseguir expelir esse objeto, ou essa pessoa acaba evoluindo para a inconsciência. Em gestantes e obesos, não é indicado fazer esse tipo de procedimento. Por que não? Em gestantes, eu posso acabar induzindo essa vítima ao aborto. E no caso do obeso, né, eu não iria conseguir fazer essa manobra no abdômen. Então, em gestantes e obesos, eu posso fazer o quê? Ao invés das compressões abdominais, eu venho fazer as compressões torácicas. Entre os mamilos da pessoa, no meio, em cima desse osso externo, no meio dele, eu posiciono minha mão, a minha outra mão sobre a primeira, e aqui eu vou fazer de fora para dentro. De fora para dentro.
5 compressões torácicas. E aqui eu vou alternar 5 golpes dorsais e 5 compressões torácicas até conseguir desengasgar essa pessoa ou ela evoluir para inconsciência. Ok. E seria essencial, né, para isso tudo, manter a calma. Sim. Você falando aí do bebê já dá, né? Assim, O desespero. um desespero. Sim. E, Tiago, caso... Agora, a calma, né? Agora eu vejo assim que a calma, lógico que você está com a responsabilidade, está com a vida daquela pessoa na sua mão, né? Mas o grande problema que muitas pessoas acabam não tendo a calma é que grande parte das pessoas elas acabam não tendo esse conhecimento, né? E essa ausência de conhecimento faz com que a pessoa fique apreensiva, fique agitada, né? Vá sair na rua gritando socorro, mas é justamente quando você tem esse conhecimento, você puxa essa responsabilidade para si, né? Que você começa a saber que eu tenho que manter a calma porque eu sei o que deve ser feito, aí começa a passar aquele mapa mental na sua cabeça para fazer o que é necessário para desengasgar essa pessoa, né? Mas é importante também frisar que mesmo nesse momento em que o engasgo está total, você, tendo alguém do seu lado, é importante que você ligue o 92 e peça ajuda também. Porque é uma situação de engasgo total, essa pessoa... Lembrando que o engasgo total, essa pessoa ela não respira, ela está numa parada respiratória em que, se não conseguir desobstruir esse objeto, ela evoluirá para uma parada cardíaca. E aí sim, deverá ser feita uma reanimação cardiopulmonar para manter essa pessoa com vida até a chegada do socorro. Sim. E caso uma pessoa, como que a gente deve reagir caso uma pessoa ela está sendo afogada? Perdeu a consciência, e quem é que pode fazer os primeiros socorros nesse caso? Vamos lá. Em relação ao afogamento, né? Em relação ao afogamento é o seguinte: seja numa praia, né, seja numa piscina, é importante de imediato, a partir do momento que você reconheceu que alguém está se afogando, você deve pedir ajuda a alguém para ligar. No caso do mar, é importante ligar para o 93 ou então pedir ajuda ao guarda-vida, caso tenha alguém próximo, porque ele é que é o profissional para fazer esse resgate da pessoa que está se afogando no mar. Por mais que a pessoa saiba nadar, a praia é um ambiente diferente. A pessoa pode acabar se tornando uma vítima se a pessoa não tiver a técnica do salvamento aquático. Então, nesse caso, pede ajuda. Você reconheceu a pessoa está se afogando, pede ajuda. Você pode fornecer meios de flutuação, né, uma boia, ou seja, você pode lançar algo para que aquela pessoa pegue, mas você nunca poderá chegar por conta própria e querer fazer o socorro se você não tiver a técnica, se você não tiver o conhecimento, se você não for um guarda-vida. É importante, ao retirar essa pessoa da água, né, uma vez que retirou essa pessoa da água, é necessário fazer 5 ventilações, que a gente chama de ventilação boca a boca, né, para essa vítima que está afogada, porque se ela estiver inconsciente, ela poderá estar respirando ou não. E para esse tipo de situação, é necessário que ele pegue essa vítima e faça 5 ventilações, sucessivas. Eu tenho que abrir via aérea, pinço o nariz e faço 5 ventilações. Observando a expansão torácica dessa pessoa, dessa vítima. E porque o objetivo de fazer essa ventilação é fazer com que esse trajeto por onde passa o ar, infelizmente nesse momento ela está constituído por água. E quando eu faço essas 5 ventilações sucessivas, eu estou varrendo esse caminho aqui, facilitando com que haja entrada de ar. Feito esse procedimento, você observa que o tórax ele não expandiu, né? Eu já posso considerar que essa pessoa ela já está numa parada cardiorrespiratória. E nesse tipo de situação é importante fazer RCP, alternando compressões torácicas e fazer 2 ventilações.
30 compressões, 2 ventilações se você estiver sozinho, ou 15 compressões e 2 ventilações se você estiver fazendo esse procedimento em dupla, com 3 ou mais pessoas. Porque o objetivo aqui, nesse procedimento de afogamento, é, além de comprimir para fazer com que haja essa saída de água, essa pessoa está necessitando de oxigênio. Uma vez em que não está chegando oxigênio no coração, essa pessoa evoluirá para uma parada cardíaca. Ela já se encontra inconsciente, ou seja, a situação dela está se avançando. E uma vez em que é feito isso, é necessário pedir o socorro também do SAMU aqui no Brasil, no caso 192, porque haverá necessidade de fazer procedimentos mais avançados para manter essa pessoa com vida. Sim. E gostaria de agradecer a sua participação de hoje. Tenho certeza, né, Sara, que temos muitas outras perguntas. Sim, tínhamos. Temos, só que o nosso tempo é um tá pouco correndo. curto, né? Mas ficou aí as dicas, né? E fica também aí, eu tenho certeza, você pode até falar, né? Dando essa orientação para as pessoas buscarem a ter esse conhecimento que é de utilidade pública para poder ajudar Sim. a outros e a si mesmo, né? Seria uma dica sua, Thiago? Exato, né? Que bom seria, porque a gente sabe, né, que há necessidade dos primeiros socorros ser ensinado nas escolas, né? Todo mundo diz que essa deveria ser uma matéria obrigatória em sala de aula, né? Você poder crescer ali, tendo ali anualmente, você fazer um treinamento, né? Como falei, né, a todo instante existe algo em que há uma necessidade dos primeiros socorros, seja um desmaio, né? Diversas situações, picada de cobra, um AVC, né? Todo instante alguém está precisando de ajuda. E que bom é quando tem alguém próximo que tem o conhecimento para manter essa pessoa com vida, para fazer o desengasgo, para fazer um controle de hemorragia, né? Saber agir numa situação de amputação, numa situação de evisceração, né? Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, melhor é melhor é as pessoas poderem salvar vidas. Lembrando que poderá acontecer também no nosso ambiente doméstico. E será que as pessoas que estão próximas de nós sabem fazer o procedimento, caso aconteça com nós mesmos? Né? É isso que fica essa reflexão, para que as pessoas busquem aprender, né? Nós também que somos bombeiros, eu e o grande Alan Lago também, nós também podemos ser vítimas, e são as pessoas próximas de nós que deverão de pronto fazer esse socorro, fazer essa manobra, fazer algo para manter a gente com vida, né? Eu trago muito essa reflexão, né? E fica aí, também agradeço a todos que fazem parte daí da Universal Vision TV, parabéns por esse brilhante evento, né? Esse conteúdo de primeiros socorros, gratidão imensa, viu? Estamos juntos, um grande abraço. Um abraço. Obrigada, Thiago. Até mais. E ainda não acabamos Não, ainda não acabamos. Vamos agora a uma matéria? Vamos. E já voltamos. Fiquem conosco. Os primeiros socorros para crianças são diferentes dos primeiros socorros para adultos, pois as crianças têm características físicas e de desenvolvimento diferentes que devem ser levadas em consideração no atendimento. Algumas das razões pelas quais os primeiros socorros são diferentes para as crianças incluem tamanho e peso, pois as crianças são menores e mais leves que os adultos, o que significa que algumas técnicas de primeiros socorros podem precisar ser modificadas para acomodar seu tamanho. Estágio de desenvolvimento. O corpo e a mente das crianças ainda estão se desenvolvendo, e suas respostas a ferimentos ou doenças podem ser diferentes das de adultos. Por exemplo, bebês e crianças pequenas podem não conseguir comunicar seus sintomas. Por isso, é importante procurar sinais de sofrimento como choro, irritabilidade ou mudança de comportamento. Vulnerabilidade. As crianças são mais vulneráveis a certos tipos de lesões e doenças, como envenenamento, asfixia e afogamento. Elas também podem ser mais suscetíveis à desidratação e hipotermia. Considerações emocionais.
As crianças podem ficar assustadas ou chateadas com a lesão ou doença e podem precisar de cuidados especiais para ajudá-las a se sentirem mais seguras e calmas. Diferentes protocolos de primeiros socorros. Algumas técnicas de primeiros socorros podem precisar ser modificadas para as crianças. Por exemplo, a RCP para crianças envolve diferentes taxas de compressão e respiração do que a RCP para adultos. De maneira geral, é importante considerar a idade e o estágio de desenvolvimento da criança ao prestar os primeiros socorros e adaptar suas técnicas de acordo. Se você não tiver certeza do que fazer, procure assistência médica ou consulte um profissional de saúde. Já estamos de volta para finalizar o tema de hoje. Temos também pelo Zoom o Alan Lago, que também é bombeiro militar, enfermeiro especialista em emergência e instrutor de primeiros socorros. Boa tarde, Alan. Tudo bem com você? Muito obrigado pelo convite. E também já tenho a primeira pergunta para você. Vimos aí, o Thiago respondeu as nossas perguntas, né? Como ajudar um adulto, caso ele esteja sendo afogado, um ataque de asma. O que acontece, né? Agora você poderia nos explicar qual a diferença entre atender um adulto, ajudar um adulto não, uma criança e um bebê, né? Num caso, porque é diferente. Sim, sim. Eu costumo dizer que a diferença maior é a carga emocional que está envolvida. Então, normalmente, quem está cuidando de uma criança, um bebê, é um pai, uma mãe, um cuidador ou uma pessoa que possa não ser daquele laço familiar, mas sempre vai lembrar de uma criança do seu laço familiar. E isso pode interferir em toda a emoção e todas as condutas relacionadas a atender um bebê ou uma criança. E fisicamente falando, existem sim algumas diferenças. Então, diferenças no funcionamento de algumas funções do corpo, em como o corpo pode se comportar em algumas situações, a anatomia do próprio corpo de uma criança é diferente, o que pode tornar um atendimento de emergência com algumas peculiaridades. E qual a melhor maneira de atender e dar esse suporte a um bebê, a uma criança que sofreu uma queda? Como poderíamos ajudar e como avaliar? Perfeito. Então, quando uma criança cai, nós sempre pensamos em bater a cabeça, em se machucar, mas essa não deve ser só a única observação. A criança, ela assim como adulto, pode ter fraturas, né, quebrar ossos longos. Só que uma grande diferença entre quando existe uma fratura no osso de uma criança e de um adulto é que o osso de uma criança ele quebra como se fosse um galho verde. E é como se fosse mais difícil a gente observar essa fratura. Então, se uma criança cai, eu inicialmente preciso, em todo o corpo, principalmente nos ossos longos, realizar uma avaliação de dor, mudança da coloração, um inchaço no local, uma limitação do próprio movimento. Além de ossos longos ou de regiões como o tórax, as costas, pernas e braços, existe sim a grande preocupação com a cabeça, onde uma criança ela pode ter o que a gente chama de hematoma subgaleal, aquele famoso galo que aparece quando a criança bate a cabeça. Mas, além disso, ela pode ter uma concussão, que é como se fosse o cérebro chacoalhando um pouquinho ali dentro. Se a gente percebe um hematoma subgaleal, a gente faz a aplicação de uma bolsa de gelo ou de uma compressa com gelo. E a concussão, a gente tem que observar alguns fatores para saber se isso é digno de essa criança ser levada para uma emergência ou observar na própria residência junto com a sua família. E caso a gente identifique que a criança ou o bebê sim teve uma concussão, o que fazemos? Perfeito. A gente precisa identificar os sinais de concussão ou algum sinal de que aquela pancada na cabeça ela tem que ser observada, gerou algum sinal de gravidade. E esses sinais
eles podem se apresentar até 3 dias depois dessa pancada na cabeça. Então, se a criança apresentar uma crise convulsiva ou desmaio, vômito, uma mancha roxa no olho, atrás da orelha, um líquido transparente saindo pelo ouvido, pelo nariz, a criança talvez fique muito agitada, além do seu estado normal de comportamento, ou até mesmo uma sonolência. Todos esses fatores são indicativos de que aquela criança precisa passar por uma avaliação de um profissional de saúde. Lá não significa que ele necessariamente vá realizar algum exame de imagem, como a tomografia, por exemplo. Mas esses são sinais de que quem tem esse primeiro contato e observa, lembrando, até 3 dias após essa pancada na cabeça, qualquer um desses sinais, essa criança tem que ser levada para a unidade de saúde. Uhum. E como atender uma criança que teve um desmaio ou uma síncope? Certo. A primeira coisa que a gente tem que observar é qual foi o motivo desse desmaio ou dessa síncope. Provavelmente a criança pode ter tido uma hipoglicemia, algum problema clínico, mas a gente tem que estar sempre observando se essa criança não estava ingerindo algo, ficou engasgada e aí desmaiou. Se foi um desmaio, uma síncope simples, por um motivo talvez de forte emoção, de um susto, de medo, de dor, essa criança pode ficar deitada com as pernas elevadas cerca de 30 a 60 graus, ter as suas roupas afrouxadas, ter um ambiente arejado, mas eu volto a lembrar que o desmaio na criança, ele pode não ser um desmaio simples por esses motivos que eu falei, mas sim porque ela estava ingerindo algo, ficou engasgada e agora não consegue mais respirar e por isso desmaiou. Então, muita observação se ela estiver fazendo, a alimentação, estiver se alimentando, quanto à realização de manobras de desengasgo, como a gente já viu. Ok. E como ajudar uma criança, um bebê, no caso, que esteja tendo o convulsionando, que esteja convulsionando? Certo. O maior risco de uma convulsão é que uma criança ela pode engasgar. E a gente vai prevenir o engasgo de duas vias que essa criança pode engasgar. Ou por conta da secreção na boca, ou por conta do posicionamento da língua. Então, sempre que uma criança estiver engasgando, ainda que seja um bebê, a gente vai colocá-la de lado, no próprio colo, deixar ela no que a gente chama de posição lateral de segurança e esperar aquela crise passar. Lembrando que nem toda crise convulsiva ela vai ser igual. Algumas a criança simplesmente ela vai apresentar um espasmo localizado de uma parte do corpo, alguma outra sim ela vai apresentar uma alteração no corpo todo, mas independente disso, o maior risco de um engasgo para um bebê principalmente, o maior risco de uma crise convulsiva para um bebê é justamente o engasgo. Lembrando, ou pela quantidade de saliva ou pelo posicionamento da língua. Como a gente resolve isso? Deixando ela de lado. E quais os sinais e sintomas de um ataque cardíaco num bebê? E como a gente reage nessa situação? Diferente de um adulto, onde ele pode se queixar de dor no peito, uma dor que ele nunca teve antes, a gente tem que entender que essa criança pode nem estar falando ainda. Então, os sinais físicos eles devem ser observados como mudança da coloração da pele, como talvez um ataque cardíaco, o coração batendo muito rápido e aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que está próxima consegue observar até pelo movimento do próprio tórax dessa criança que o coração está muito acelerado, a falta de ar, uma criança que está ofegante. E eu lembro que, diferente de um adulto, onde essa doença cardiovascular ela possa se apresentar ao longo da vida, a maioria das alterações cardíacas numa criança, elas são congênitas. As crianças, elas vão nascer com aquele problema e talvez, se não for diagnosticado durante a gestação, no início da sua vida, ela vá apresentar esses tipos de alterações, como arritmia, cansaço, mudança de coloração na pele. Todos esses sinais, eles devem ser tratados como sinais de gravidade e essa criança deve ser encaminhada para uma unidade de emergência. Alan, e como ajudar uma criança ou um bebê que também esteja tendo um ataque de asma? Certo.
Quando uma criança está tendo um ataque de asma, ela precisa necessariamente do medicamento que ela já usa. E aí pode ser que a primeira crise de asma seja aquela que um pai ou uma mãe está presenciando. Então, nesse caso, que é a primeira crise de asma, ela vai correr para o hospital ou acionar o socorro, ela não vai ficar esperando aquela asma passar. Mas se esse familiar, essa pessoa que cuida, já conhece essa criança, já sabe o medicamento que ela usa, ela vai auxiliar o uso. Um detalhe importante é que aquela bombinha, aquele atomizador, ele tem uma extremidade. Aquela extremidade ela não deve estar nos lábios da criança, ela deve estar depois da gengiva ou até mesmo dos dentes daquela criança. Porque se ela estiver nos lábios, quando a gente faz a atomização, que aperta aquela bombinha, uma quantidade grande da substância vai ficar presa nos dentes ou na gengiva. Então, o bocal, a pontinha, ela deve estar depois dos dentes. É como se a criança tivesse que morder aquela bombinha. Uma outra opção em crianças é o uso do espaçador, que é utilizado justamente para quando a criança em uma crise asmática, ela tem a resistência de você introduzir um atomizador, aquela bombinha em sua boca, justamente porque ela tem essa dificuldade de aceitação, passando por uma crise convulsiva. O espaçador ele é vendido em qualquer farmácia e ele pode ser usado, inclusive, em primeiros socorros, quando você não sabe a quantidade de atomizações, a quantidade de bombadas, às vezes que você vai apertar aquele atomizador, baseado em protocolos de primeiros socorros. Um dos protocolos é utilizar um esquema que a gente chama de 4-4-4, onde, usando o espaçador, vai se realizar uma atomização dentro desse aparelho. A criança vai respirar 4 vezes, é o que significa que ela já usou, já respirou todo o medicamento que estava dentro do espaçador. E esse processo vai ser repetido 4 vezes. E depois de 4 minutos, se essa crise não passar, essa dose, inclusive, ela pode ser repetida. Se alguém tiver com dúvida e tiver com uma criança em casa que tem quadro asmático, ou por conta de uma reação alérgica, ou por conta de um problema, respiratório, em uma farmácia você vai encontrar esse aparelho que é simples e ele pode ser muito útil no seu kit de primeiros socorros na sua casa para uma criança que tem asma. Uhum. E Alan, para envenenamento, a suspeita de envenenamento tanto em criança quanto em adulto, como seria esse processo? Seria diferente para vários tipos de envenenamento ou seria o mesmo procedimento para todos? Em primeiros socorros, nós adotamos o mesmo procedimento independente da substância tóxica ou perigosa que esteja sendo ingerida, inalada ou absorvida pela pele, que são as diversas vias de intoxicação, tanto de uma criança como de um adulto. É claro que, dependendo do produto químico que se esteja exposto a uma intoxicação, a conduta será diferente, mas essa diferença de conduta vai ser tomada por um centro especializado em intoxicação. Quem tem o primeiro contato, ele deve basicamente fazer 3 coisas. A primeira é acabar com a exposição naquele momento. Então, se uma criança estiver comendo algo na pele, ou se uma pessoa, por exemplo, estiver fazendo ingestão de algum medicamento, ela tem que interromper aquele processo. A segunda coisa, ela tem que identificar o que é que está intoxicando essa pessoa. Então, é uma planta, é um medicamento, é uma intoxicação alimentar por um alimento estragado, por exemplo. E terceiro, ela tem que conduzir essa pessoa para a unidade de emergência sem provocar o vômito, sem oferecer água, sem oferecer leite. Tudo que precisar ser retirado do corpo, do estômago dessa vítima, vai ser retirado dentro de um hospital. É claro que, naturalmente, náuseas e vômitos podem ocorrer por conta do processo de intoxicação. Nesses casos, tanto uma criança como um adulto devem ser lateralizados para prevenir o engasgo, já que ela vai estar com muita secreção na boca durante esse vômito.
Muito importante isso, né? Tira a pessoa do ambiente, identifica o que pode ter sido e não oferece nada, porque a gente vê muito Leite, né? Leite que corta o efeito. Sim, de qualquer veneno. E ela, na sua opinião, você acha que sim, os primeiros socorros devem ser ensinados nas escolas? Ou se não nas escolas, pelos pais, pelo algum familiar, para todos? Eu tenho certeza disso. Eu acredito que, infelizmente, hoje, nós temos que ensinar ou falar sobre primeiros socorros desconstruindo para construir. Então, sempre que alguém vai falar de primeiros socorros, tem alguém que já saberia o que fazer. Justamente porque nós não fomos orientados quando pequenos. Então, imaginem se os nossos filhos, as crianças que nos cercam, forem orientadas desde sempre a tomar atitudes baseadas na ciência, deixando um pouquinho das crendices populares, dos achismos, e sim, sendo ensinada de forma séria, de forma comprometida, de forma onde a criança ela tivesse a certeza do que o que ela está fazendo é certo, e não porque ela aprendeu com o pai, aprendeu com a mãe, que também não teve esses conhecimentos. Então, não só o ensino de primeiros socorros na escola, mas o ensino de primeiros socorros na escola, a conversa durante um almoço sobre primeiros socorros, mais edições de programas como esse falando sobre primeiros socorros, que ensinar e falar sobre salvar vidas seja uma rotina e não um evento especial. E realmente, né, a pessoa sabendo, ela pode evitar e também pode salvar vidas, né? Como foi o caso da lei que surgiu, que o Tiago tinha falado, a lei do Lucas, né? Que por falta de conhecimento, infelizmente, aconteceu essa fatalidade com ele, né? Sim. Queremos te agradecer a tua participação. Realmente foi de grande ensinamento, né, para todos nós, para nós mesmos, e tenho certeza para o público também. E fica aí a dica, né? Vamos buscar ter esses conhecimentos para poder ajudar com alguma eventualidade que passe no nosso dia a dia. Esperamos ver você numa próxima vez. Um abraço. Forte Tchau, abraço. Alan. Tchau. E vamos agora para o nosso testemunho. Já voltamos com o nosso momento Romper o Silêncio. Como é que é o nome da senhora? Elisama. E aí, dona Elisama, a senhora também fez uso da água, e aí? Sim, foi pro meu filho, né? Que antes ele vivia no mundo do crime, e aí ele levou um tiro na cabeça. Sério? Por conta disso. O médico disse que ele ia ficar no estado vegetativo. Vegetativo, cego do olho esquerdo. Vem aqui. Disse que ele não ia andar. E ele tá andando aqui, Vegetativo, né? Tá subindo sozinho aqui, ó. Isso. Como é que você tá? Como é que é seu nome? Wagner. Wagner, você Sim, senhor. tem uma boa visão? Sim, senhor. Aquela era a situação dele. E o médico havia dito que ele ia ficar em estado vegetativo. É isso? Cego, sem falar, sem caminhar, sem nada, nada. Agora a senhora Exatamente. fazia como? A senhora levava água para ele? Levava, eu levava... Quando ele estava na UTI, eu levava escondida. Né? E aí eu passava o algodão na boca dele e espremia o algodão dentro da boca dele. E aí quando ele passou 6 dias na UTI, no 7º dia ele foi para a enfermaria. Na enfermaria também eu botava dentro do soro dele, a água. Eu fico imaginando, porque ele tem as marcas ali na cabeça, eu fico imaginando a senhora, porque ele estava no crime, envolvido no crime, e ele tomou esse tiro e ficou nessa situação. Quando ele tomou esse tiro, no momento em que ele tomou o tiro, eu estava na igreja, Orando por ele. orando por ele. Olha só, pessoal, vale ou não vale a pena? Não, e o mais interessante não é isso. Não é somente a cura dele. Eu quero saber como é que você está espiritualmente. Hoje eu estou bem, estou transformado. Hoje eu tenho uma vida completa. Não tem mais vazio, não tem mais tristeza. Não tem mais um vazio. Não, Você senhor. já se batizou? Sim, senhor. Olha só que situação ficou ele. Foram quantos tiros? Foi só um mesmo. Foi só um tiro. Mas foi de cheio. É. Foi aqui.
E aí ele perdeu muita massa encefálica, inclusive quem foi buscar ele lá na hora não foi nem um SAMU, foi o IML, porque disseram que ele estava morto. Meu Deus, mas a senhora é uma mãe de fé. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora e a sua fé. E aqui finalizamos, né, Sara, o tema de hoje, que é primeiros socorros, esse assunto que realmente é importantíssimo todos nós saber, porque não sabemos quando pode acontecer uma ocasião dessa de ter que prestar esses primeiros socorros, ou até mesmo para sua segurança, né, para poder ajudar com isso, né? E finalizamos esse assunto. Mas como vimos agora aí no testemunho, esse testemunho lindo de se ver, o poder da oração de uma mãe, né? A mãe estava em oração pelo filho, quando ele infelizmente sofreu ali essa situação, esse acidente, né, com uma bala, e ali através da oração dela, a vida do filho dela foi conservada, né? O Senhor Jesus, ele ouviu sim a oração daquela mãe. Então, quantas são as mães e as pessoas que estão agora nos vendo e está em uma situação parecida? Uma mãe que está com um problema com seus filhos, filhos na droga, filhos ali na prostituição, aqueles filhos que não obedecem mais os seus pais, já saíram até de casa. E também tem aquelas pessoas que estão agora em casa em uma situação crítica de saúde, né? Está doente, está no leito de dor, está no hospital. E todas essas pessoas que, aonde está alcançando essa programação, está precisando dessa ajuda, desse socorro imediato. Falamos dos primeiros socorros físicos, né? Mas sabemos que também tem um socorro espiritual, que é o socorro que vem de Deus, o socorro que vem dos céus. Eu convido vocês a orar conosco hoje, agora, né? Vamos invocar o Senhor Jesus para que venha até a sua casa, para que venha diante dessa situação que você está passando e que Ele venha transformar tudo, porque Ele tem poder para isso. E também você precisa dar esse pontapé inicial, esse primeiro passo de vir usar a sua fé, buscando em Deus, buscando essa ajuda. Vimos também que a mãe estava ali com a água consagrada. E aqui na igreja nós temos esse propósito da água do Poço dos Milagres. Todos os domingos, às 9 horas da manhã, né, Sara, aqui no segundo andar da nossa igreja, e assim como todos os outros andares também em inglês, em espanhol e também em português. Chamo vocês a vir estar conosco neste domingo, né, às 9, às 10 e às 9h30 da manhã em espanhol, buscando essa água consagrada, para que assim Deus ele possa assim fazer acontecer, né, o milagre na sua vida. E vamos agora à nossa oração. Feche seus olhos. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos para invocar, meu Pai, o Teu poder para a vida, meu Deus, dessas pessoas, meu Deus, que está com a vida destruída, que está, meu Pai, com a família destruída, com a saúde, meu Deus, destruída. Muitas pessoas estão com essa situação, meu Deus, difícil em suas vidas, meu Pai. Nós invocamos o Senhor, meu Deus, porque sabemos que o Senhor é poderoso, meu Deus, para mudar qualquer situação, para reverter qualquer quadro, meu Deus. Quadro clínico, meu Deus, que essa pessoa está passando, meu Pai, num leito de dor, meu Pai, no hospital, meu Deus. Seja aquelas pessoas, meu Deus, que estão encarceradas, meu Pai, estão presas, meu Deus. Mas se, meu Pai, o Senhor, meu Deus, pode mudar qualquer situação. Se o Teu poder chega até essa pessoa nesse exato momento, eu tenho certeza que tudo vai se fazer novo, que tudo vai mudar, meu Pai, que a situação dessas pessoas vai mudar. Então que o Senhor venha agora, meu Deus, com a Tua forte mão e troca, meu Pai, a situação, meu Deus, da vida, da casa, meu Pai, da saúde, meu Deus, da vida espiritual dessas pessoas. Essa pessoa que é vítima, meu Deus, de algum mal, de alguma bruxaria, meu Pai, que o Senhor agora, meu Deus, possa libertá-las, possa, meu Deus, tirar essa dor, esse sofrimento, meu Deus, e que ao término dessa oração essa pessoa veja que o Senhor
Senhor é grande, que o Senhor é poderoso e pode fazer muito mais na vida dessas pessoas. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino agora a cura àqueles que estão enfermos, meu Pai. O alívio, meu Deus, na alma, que a paz venha chegar na alma dessa pessoa, que a paz venha chegar na casa, meu Deus, nos filhos, meu Pai, nos familiares dessas pessoas, meu Deus, e que elas venham ser tocadas, meu Deus, e dar ouvidos à Tua palavra, dar ouvidos, meu Deus, a esse convite que sempre estamos fazendo, meu Pai, para elas virem até a Tua casa e exercitarem, meu Deus, a fé que elas têm dentro delas, meu Deus, mas só precisa ser exercitada. Eu te entrego tudo, meu Deus, em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor já curou, já libertou e já deu a paz a todos eles. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E aqui chegamos ao fim dessa programação, tá? Sim, venha, traga sua água. Se você não tem, você vai receber água aqui, porque é muito bom você ter ela dentro da sua casa, quando surgir aí uma emergência, alguma coisa, você já tem a água e o azeite. Nos vemos então no próximo episódio do Rompendo o Silêncio. Tchau! Eu me chamo Ciane Barbosa e no ano de 2020 o meu filho foi acometido por uma doença desconhecida e por muitos dias ele ficou sangrando, mas ele não contava. E quando foi um dia a gente estava todos em casa, reunidos, e ele desmaiou, né? Ele teve uma hemorragia ali na sala da minha casa. Tudo começou com muitas dores na barriga. Quando eu sentia a dor, dava vontade de ir no banheiro e eu defecava sangue. Passei a ter febre e isso percorreu por 4 dias, que eu não falei pra ninguém, escondi. Aí no dia do desmaio, a minha cabeça já girou, ficava girando, mas aí eu não falei pra ninguém de novo, escondi, deu vontade de ir no banheiro. Aí quando chegou no corredor da minha sala que eu desmaiei. E ficou assim no meio de um monte de sangue, né, no meio da sala, ele sangrou muito e a gente foi para o hospital, né, e chegando lá ele ficou internado por 21 dias, né, e durante esses 21 dias eles ficavam tentando fazer exames para saber o que era e não conseguia achar. O pior momento da minha internação foi quando eu fiquei comendo só líquido pastoso, só líquido pastoso eu comia. E quando foi pela parte da noite, veio desmaio. Minha mãe, desesperada dentro do banheiro, chamou o pessoal da enfermaria para ajudar a colocar eu na cama. Aí ela gritou para os médicos, aí todos os médicos vieram, trouxe todos os remédios, colocaram todos aqui meus braços que encheu de remédio, todos os tipos de remédio, porque eu tava quase morrendo lá naquele momento. Eu estava tomando 8 remédios por dia e não estava vendo resultado. Estava só piorando a minha situação. E isso ia se passando. Aí eu lembrei da fé, né? Porque eu já conhecia o poder de Deus na minha vida, mas eu fui deixando para trás. E nesse dia, com ele lá internado, que eu via que não tinha resultado, a medicina não descobriu que ele tinha, e fui para a igreja. Fui levando para ele o tratamento e aí a gente começou a ver já o resultado nele, porque assim, quando as enfermeiras tiravam o sangue, ele não tinha sangue porque ele tinha perdido muito sangue na hemorragia, né? Então elas puxavam sangue e não vinha. E a partir dessa fé que a gente começou a praticar, né, com ele, aí um dia ela veio, tirou sangue, ela viu que veio sangue, ela, nossa, eu não sei o que aconteceu aqui, porque, olha, veio muito rápido o teu sangue hoje, Alejandro. Nesses 21 dias que a gente ficou no hospital internado, eles tentavam de tudo, faziam exames e não achava. E teve até um dia que eles suspenderam o alimento dele. Ele passou 9 dias sem comer nada, só no soro,
E nem água ele não podia tomar direito, mas a gente dava, porque a água dos Grandes Milagres a gente trazia da igreja, então a gente dava para ele, né? E ele ficou ali muito tempo sem se alimentar, para fazer um novo exame para detectar a doença. E justamente quando eles fizeram, depois de 18 dias que a gente estava lá, e eles descobriram, né, o nome da doença, que se chama retocolite ulcerativo. É uma inflamação no intestino, que até então o médico disse que tinha várias feridas no intestino dele. Mas ele não sabia o que tinha acontecido, porque aquelas feridas estavam todas curadas. Foi esse termo que ele usou. Ele não sabe o que aconteceu, mas as feridas que tinha aqui foram todas curadas. Tá aqui as marcas. Essas marcas brancas aqui no intestino dele, era tudo ferida, mas está tudo curado. Quando eu retornei, a nutricionista ficou espantada, falou: eu como assim? Tu tá bem, tá bem corado? Ela falou pra mim. Eu não acredito não, porque a maioria dos pacientes que sofrem com essa doença, eles não voltam assim. Através das águas dos Grandes Milagres, eu vi o meu filho, Alejandro Barbosa, ser curado. Hoje ele está aqui e pode dizer para você que tem retocolite ulcerativo. Tem cura se você vier fazer o tratamento com a água dos Grandes Milagres. Meu nome é Priscila Portilho e há um ano atrás, a minha filha de 3 anos na época, ela começou a apresentar feridas pelo corpo. No início nós achávamos que era algo muito simples de tratar, como qualquer criança pode pegar uma infecção de pele. Mas o que acontece? Essas bolhas foram só minando cada vez mais. Enchia de água, coçava muito e começava a sangrar. Nós começamos a perceber que o tempo foi passando e não sarava. Nós levamos no médico, como qualquer pai faz. Então, nós procuramos os especialistas, pediatra. Com o passar do tempo, o problema só piorava e não resolvia. E aí procuramos outro médico. E nisso, nós consultamos 4 especialistas. Ao todo, nós usamos nela mais de 20 medicações. Só que, além do problema de pele, com muitos remédios, né, ela tomando muitos remédios, ela começou a ter outros problemas. Ela começou a emagrecer muito, ela teve problema intestinal por conta de antibióticos, problemas estomacais, então ela perdeu até o apetite. E o problema de pele só piorava. Então, chegou um momento que eu parei para analisar a situação e vi que não estava tendo resultado. Nós chegamos a ir no alergista, fizemos exames de alergia específicos, porque poderia ser algo alimentar, um problema alimentar ou uma alergia a algum produto. Então nós começamos a investigar mais a fundo a situação. Fizemos muitos exames de pele, exames caríssimos, fizemos uso de outros medicamentos manipulados, antialérgicos. Ela começou a tomar antialérgicos fortes, específicos, para uma coisa que nós não descobrimos. Então, eram muitos exames e dava normal os exames dela. Exame de sangue, os exames de pele, todos deram normais. Nenhum tipo de alergia alimentar, nenhum tipo de alergia a poeira, a produto químico. Então, nesse momento, até então, nós já tínhamos gastado quase R$5.000. E aí nós vimos que não era simples. Então, nessa época, nós já estávamos na fé, já conhecíamos o tratamento. Foi quando nós decidimos fazer o tratamento com a água dos maiores milagres. Então, cheguei com o meu esposo, disse assim: olha, a partir de agora, a gente vai partir para a fé. Então, eu falei para ele: vamos suspender todas as medicações. O médico já tinha falado para a gente não fazer isso, porque ela não podia parar de tomar os antialérgicos fortíssimos e ela ia ter que tomar por muitos anos. Até que essa alergia, como eles falavam que era uma alergia, que ninguém sabia a causa, até que ela cessasse. Então foi que eu conversei com ele, falei assim: olha, vamos suspender tudo. Eu não aceito mais ficar acomodada, ficar convivendo com esse problema. Nós começamos a fazer o tratamento imediatamente com a água. Então na primeira noite que nós começamos o tratamento com a água, ela conseguiu dormir
eu vi a minha filha ter alívio pela primeira vez, e isso já tinha quase 3 meses tratando com medicação forte. E não foi do dia para a noite que nós resolvemos, foi paulatinamente. E todo dia usando a água, no banho dela, eu misturava a água do banho. Ela aprendeu a usar a fé, já colocava a água embebida no algodão e ela começava a passar por todo o corpo dela e ela já tinha aquela fé, porque ela sentiu o alívio. E ela mesmo dizia, mamãe, Jesus está me curando. E eu dizia, sim, você já está curada. Então nós fomos vendo com o passar do tempo e assim, dentro de 1 mês, ela já estava sem essa coceira. As feridas que estavam no corpo secas, não sangravam mais. E eu notei que elas começaram a desaparecer, começaram a sumir. Algumas têm ainda cicatriz porque foram as maiores, mas em outras partes do corpo, ela nem tem mais nenhuma marca. No rosto dela tinha ferida, no couro cabeludo, na planta dos pés, ela tinha ferida no corpo todo. Ela tinha vergonha de usar a roupa mais curta, um short, porque as pessoas logo olhavam para o corpo dela. Então ela queria se esconder. E uma criança de 3 anos querendo se esconder, não querendo aparecer para as pessoas, é constrangedor. Então, a partir daí, minha filha voltou a ter vida, ela voltou a ter qualidade de vida, ela começou a dormir bem. Hoje ela não toma nenhuma medicação, ela só continua tomando a água porque nós não abrimos mão mais. Foi o único remédio, a única solução que nós encontramos para o problema dela. E não me custou nem 1 centavo. Então, nós tentamos de tudo, nós fizemos a nossa parte, procuramos a medicina, os tratamentos que estão disponíveis, remedicação de farmácia, nós gastamos muito, mas nós não tivemos resultado. Então, a nossa única solução foi o tratamento com as águas dos maiores milagres. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Encontrou casa e andorinha